Olá, Érica, tudo bem? Boa noite. Hoje eu esqueci na correria de colocar música, então vou ficar devendo para live que vem, a próxima live. E aí, tudo bem? Olá. Vamos lá, temos um capítulo muito interessante, com muitas informações, muitas coisas aí para a gente pensar. Esperar um pouquinho só para ver se mais alguém chega. Esperar mais 15 segundos. Essa é a minha tolerância. Deixa eu apertar aqui. Que eu tenho como configurar. Agora fica um pouquinho melhor a voz. Pois é, eu na correria liguei aqui a live, porque eu demorei um pouquinho mais para fazer o esboço dessa aula, né, dessa devocional aí, que acabou se transformando em aula. E acabei esquecendo de colocar a música. Então eu vou deixar assim mesmo. Na próxima live eu vou botar a musiquinha, prometo. Mas pra gente não perder mais tempo, vamos lá. Então eu vou ler aqui. Números 31. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. Foram escolhidos para a guerra 1.000 homens de cada tribo. Ao todo, 12.000 homens armados para a guerra. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para o toque de guerra. Eles lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todo o gado, todos os rebanhos e todos os bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros e todo o produto dos despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas planícies de Moabe, em frente de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Moisés, porém, indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Matem todos os meninos pequenos. Matem também todas as mulheres que se deitaram com homem. Mas entre as crianças pequenas, poupem para vocês as meninas que nunca se deitaram com homem. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dias deverão se purificar e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois, o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los. Mas também deverão purificá-los com a água da purificação. Tudo que não resistir ao fogo deverá passar pela água.
No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todas as pessoas e os animais capturados. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Dos guerreiros que foram para a guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, tanto pessoas como bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles, e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, tanto pessoas como bois, jumentos, ovelhas ou outros animais. Entreguem-nos aos levitas, que cuidam do serviço no tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram do que foi tomado pelos soldados foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres que não se deitaram com homem. A metade da porção dos que participaram do exército foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36.000 cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da parte dos combatentes. Esta era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, que cuidam do serviço no tabernáculo do Senhor. Então, os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas foram a Moisés e lhe disseram: Os seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro, dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis sinete, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro. Todo o ouro dado pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 16.750 siclos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro como um memorial dos israelitas diante do Senhor. Só até aí. Vamos lá. Esse é um texto grande, né? Muitos versículos. E é um texto também complexo, porque ele vai trazer aqui informações de guerra e algo que geralmente incomoda muito a gente que está numa época totalmente diferente, num contexto totalmente diferente, e a gente fica se questionando por que Deus permitia isso, por que Deus dava ordem para exterminar todo mundo. E a gente tem que entender os textos com base nos seus contextos. Só assim a gente vai chegar à compreensão por que esse texto relata o que relatou e por que ele foi registrado e é palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. O tema central do texto é a vingança do Senhor. A gente lembra que houve um evento em Números 25 que foi marcado pela idolatria dos israelitas a Baal Peor, que era uma divindade dos midianitas. Eles foram seduzidos por muitas mulheres midianitas e levados para
cultos, orgias aos deuses dos midianitas. Isso foi uma ideia, pelo que o texto diz, do falso profeta, né, Balaão. Um profeta que até foi usado soberanamente por Deus, porém ele era corrupto, ele não tinha temor a Deus de verdade, tanto que ele é punido aqui no texto, né? Ele é um dos que morrem nessa guerra. Então, por conta desse evento, que foi um evento que acendeu a ira do Senhor contra os israelitas em primeiro lugar e depois também contra os midianitas, como vemos aqui, Deus então ordena a Moisés que seja ali vingada, né, toda a maldade e todo o pecado que aconteceu nesse evento de Números 25. E a gente precisa falar algumas coisas acerca da vingança do Senhor, né? Uma é que a gente crê, né, uma questão de fé, mesmo que nem sempre compreendamos, que ela é justa, sempre justa, e sempre tem motivos claros. Não é algo que fica nebuloso, algo que, sabe, Deus não fala nada, só manda fazer. A Bíblia sempre vai nos mostrar uma causa e uma consequência. Vai mostrar o que os homens fizeram, que desagradaram a Deus, e como isso trouxe consequências e um juízo divino sobre si. Então, aqui no texto a gente vê que Deus estava punindo os midianitas, assim como puniu os israelitas primeiro, por conta do evento de Baal Peor, da idolatria, da imoralidade sexual que aconteceu naquele evento, tá bom? E a gente precisa também relembrar que esse evento militar, esse evento de guerra, essa maneira de Deus perpetrar a sua vingança contra a maldade, contra o pecado, é algo que acontecia num contexto de uma época, num contexto local, né? E naquele contexto podia ser realizada militarmente, essa vingança do Senhor. Tá? E como a gente já falou várias vezes em lives, Deus desenhava grande, tanto para os israelitas, que estavam se formando como nação, aprenderem princípios, como também para os povos pagãos, que através dos sucessos militares dos israelitas, através de grandes fenômenos, né, como a abertura do Mar Vermelho e grandes milagres, eles pudessem testemunhar de um Deus verdadeiro, que estava com o povo de Israel. Então, essa maneira de Deus se revelar, mostrar a sua vontade, tanto para o seu povo escolhido, os israelitas, tanto para as nações estrangeiras, para os outros povos, se dava através desses meios, dos milagres, da maneira como Deus usava Israel e pelas vitórias militares, mesmo que em meio a esses embates militares muitos inocentes morressem, muitas pessoas morressem. Mas nós também sabemos que todo o pecado na humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, ele traz uma consequência, ele traz morte, ele traz destruição naturalmente, tá? Então, a morte, ela sempre vai ser uma consequência justa pelo pecado que os homens cometeram, que a humanidade cometeu. E Deus, quando pune aqui alguém com morte, ele está exercendo sua justiça, primeiro contra o pecado de forma geral, né? Porque não temos como reclamar a vida se somos culpados diante de Deus. E segundo, de um pecado específico, que foi esse evento de Baal Peor, tá bom? Então a gente precisa entender isso. E naquele contexto Deus se revelava, inclusive através desses eventos, dessas justiças perpetradas pelo seu povo militarmente. Porém, vale a gente destacar que eles não podiam fazer justiça por conta própria. Os israelitas eram proibidos, eles não podiam simplesmente, vamos vingar em nome do Senhor, vamos fazer aqui o que a gente bem entender, porque Deus não merece passar por isso. Não, existia ali uma ordem de Deus para eles realizarem aquilo, senão eles estariam pecando. Tá? Então a gente
vê aqui que há um direcionamento claro da parte de Deus. Hoje em dia não vamos ver Deus dando esse tipo de ordem, porque pela revelação progressiva, por tudo que Deus já mostrou do seu caráter e do que Ele deseja para os homens, não é mais um meio de salvação, né? A maneira de Deus tratar conosco, falar conosco, ainda mais agora que Jesus já veio, já foi revelado, né? Então não há mais essa necessidade, porque tudo já está claro, está posto. O Evangelho é a única maneira das pessoas crerem e serem salvas. Porém aqui eles tinham uma revelação direta da parte de Deus em maneiras grandiosas e até por vieses humanos, para revelarem o Deus verdadeiro, que era o Deus que dava vitória a determinadas nações, e nesse caso a nação de Israel, que quando Deus dava vitória à nação de Israel, ele estava se revelando como Deus verdadeiro para todos os povos. Tá bom? A gente vê, quando a gente vai falar aqui, a gente vê que Deus ele está punindo os midianitas, porém Deus ele pune primeiro os israelitas, né? Ele disciplina primeiro os próprios israelitas. Isso mostra que Deus é justo, né? Deus é imparcial, a sua justiça é imparcial. Ela vai tanto recair contra os seus, né? Que a gente falaria protegidos, mas eles também vão colher o fruto dos seus erros. Mas, como Deus é justo, mesmo que a justiça dele em relação a algumas pessoas pareça demorar, ela no tempo certo vem. Tá? E mesmo aqueles que creem em Jesus, que são salvos, a gente pensa assim, Deus perdoou nossos pecados, ele não nos fez pagar pelo pecado da maneira convencional, né? A ira de Deus não vem contra nós, então a gente acha que simplesmente Deus deixou para lá, mas não é. Na verdade, os nossos pecados, a nossa maldade foram punidas, porque um Deus santo e justo sempre vai punir a injustiça. É uma contingência de um Deus que é justo. Porém, de que maneira a nossa maldade foi punida? Ela foi punida em Jesus. Ele se tornou o nosso representante, o nosso substituto. Assim como os cordeiros, os bodes eram sacrificados perante o sacerdote para que as pessoas não recebessem sobre suas vidas a ira divina e a consequência recaísse sobre o animal, quando Jesus morre como legítimo representante da raça humana, a punição recai sobre ele. E na verdade, para todos os homens, inclusive dessa época, sempre foi sobre Jesus, nunca foi sobre animal nenhum. Aquilo apenas representava o Cordeiro Imaculado de Deus, que era Jesus, porque ele só ele poderia representar a raça humana, né? Nenhum animal pode representar a raça humana. Ele representava simbolicamente por um tempo, mas era uma maneira de Deus ensinar o princípio. Tá? Agora, quem de fato nos substituiu e nos salvou foi Jesus, só, né? A todos aqueles que creem. Então, e também eu estava explicando a questão de Deus perpetrar a sua vingança de uma maneira assim, militar, etc. E a gente, assim, só algo que eu escrevi aqui, a gente tem que lembrar que a gente está tratando aqui de povos bárbaros, né? De uma maneira de Deus se revelar, que não era através de um texto escrito, mas era através da história, né? De ações grandes, promovendo grandes lições públicas, né, que ficariam e seriam contadas de pai para filho, né? Então isso de alguma maneira revelava que Deus estava com a nação de Israel. Quando Moisés ele vai levantar esse exército para lutar contra os midianitas, Deus dá a ele a instrução de separar 1000 homens de cada tribo de Israel. Eram 12 tribos, então foram 12.000 pessoas, 12.000 homens. E a gente vê que dentre esses tem aqui a presença, uma participação, digamos assim, da família sacerdotal, né? O filho do sacerdote Eleazar, Finéias, que já foi honrado por Deus diante do seu posicionamento no incidente de Baal-Peor. A gente vê que ele está presente ali também na batalha, e ele leva consigo utensílios sagrados
e trombetas, né? As trombetas eram tocadas pelos sacerdotes, geralmente em grandes convocações à santidade, convocações à reverência diante de Deus, ao arrependimento. Então, quando ele leva esses objetos sagrados e as trombetas, ele está mostrando que aquela guerra não era humana, era uma guerra divina, com a chancela divina. E os utensílios sagrados, exatamente, ele que matou o casal, exatamente, que tiveram a ousadia de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, no meio daquela confusão toda de Deus punindo ali os israelitas, matando vários, e eles ainda foram lá fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Finéias, como sendo da família sacerdotal, ele teve essa proatividade, mas ele contava com um respaldo por ele ser quem ele era, né, da família sacerdotal, que era ungida por Deus, né, eram próprios representantes de Deus ali no meio do povo, né? Então, de alguma maneira, o desejo do coração dele também, que Deus vê, de honrar a santidade do Senhor e de promover exemplo perante todos, foi honrada por Deus. E a gente vê aqui que ele está presente, está levando os utensílios sagrados e as trombetas, ou seja, ele está mostrando assim, o Senhor está com a gente. Deus está no meio de nós, no meio dessa guerra, né? Os utensílios sagrados levados representavam Deus. Tá? E então vamos falar aqui de algumas categorias, mini categorias aqui de assuntos mencionados em meio a essa batalha aqui dos israelitas contra os midianitas. Nós vamos ver os prejudicados dessa guerra, né? Diz aqui que todos os homens midianitas morreram, todos, sem exceção. A gente vai ver que as mulheres casadas, né, as que não eram virgens, as casadas, elas também morreram, assim como os meninos, as crianças do sexo masculino. Isso, e as mulheres casadas, os meninos foram mortos depois que Moisés interfere e diz que também estes deveriam ser mortos. Aí isso é o que gera às vezes um pouco de angústia pra gente, né? A gente pensa em criança, a gente fala, meu Deus do céu, mas como pode, né? Mas vamos entender o contexto, gente. Não dá pra gente ler Números 31 a partir da lente contemporânea. A gente tem que entender o momento que eles estavam vivendo e a revelação progressiva de Deus, da sua vontade plena, né? Então Deus tratava dentro das categorias da época. Então vamos entender por que as mulheres casadas e não as virgens. Porque as mulheres casadas, elas levavam adiante a linhagem do marido que guerreou e foi morto, né? Então elas estavam ali como representantes da família do marido, porque sempre naquela cultura a mulher, ela estava debaixo da linhagem de quem? Do marido. O homem era quem levava a linhagem, a mulher estava debaixo disso. Então, a mulher casada aqui, elas são mortas porque elas levavam a linhagem do marido, então elas seriam representantes ali daqueles homens que não mereciam viver, e por outro lado, muitas delas participaram do incidente de Baal Peor, seduzindo, mesmo mulheres casadas, tá? Seduzindo os israelitas para o culto ao deus Baal Peor, tá? Porque o que acontece? Ali, as práticas sexuais, a moralidade sexual era ligada a um culto, tá? Então, por isso que muitas delas participaram desse culto e agiram como iscas para os israelitas, né? Por sugestão aí de Balaão, que acabou morrendo aqui sendo punido. Então, por conta disso tudo, elas foram punidas, todas as mulheres casadas e todos os homens também. Os meninos, por que os meninos, né? A gente sente um dó nessa hora, mas o que acontece? Em épocas de guerra, se você preservasse os meninos, os garotos, eles poderiam, na vida adulta, se vingar pela sua família. Era uma questão de honra. Desde pequeno, o menino era educado, ensinado a honrar e a vingar a sua família em caso de
de serem mortos por uma nação estrangeira, em caso de algum tipo de violência. Eles eram educados a buscar a honra da família a todo custo. Então, eles não permitirem que os meninos continuassem vivos, era eles eliminarem essa possibilidade de vingança futura, tá? Você pensou isso, né? Então era isso, tá bom? Então era uma questão aí de evitar problemas futuros. Agora vamos falar dos despojos ou despojos. Eu, quando li o texto, eu falei despojos várias vezes, tem gente que fala despojos, eu não sei qual é o certo da pronúncia, tenho que pesquisar. Mas o que é despojo? Despojo é tudo que sobra da guerra, né? Os bens, os animais, tudo que resta, que não foi destruído, que não foi morto, é poupado e se integra ao patrimônio da nação vencedora. É a recompensa dos vencedores. Então a gente vê aqui que bens materiais, que animais, que escravos, que eram considerados um bem, e virgens, mulheres que não casaram, elas são integradas ao patrimônio dos israelitas, tá bom? Então, os bens, os animais e os escravos são incorporados ao patrimônio explicitamente, né, a recompensa dos vencedores, e as virgens, elas não são assim tratadas como propriamente, exatamente como um patrimônio, não é isso. Elas, como elas não representavam perigo para os israelitas, né, elas seriam incorporadas ao povo, elas se casariam com homens israelitas e passariam a estarem debaixo da linhagem daquele homem israelita. Tá? Então, já que elas não representavam perigo, elas foram poupadas, mas elas precisariam se casar e serem integradas à nação de Israel, através de casamentos com homens israelitas. Então, dessa maneira, elas seriam incorporadas ao povo. Tá bom? Então, dos despojos, temos os bens, os animais e os escravos, incorporados como patrimônio, uma recompensa dos vencedores, e as virgens, que por não representarem perigos, poderiam casar com homens israelitas e serem incorporadas, na verdade, ao povo, né, fazerem parte do povo. Outra categoria do que o texto trata, né, outro assunto, é a questão da purificação. Porque quando eles saem da guerra e voltam para o acampamento, na verdade eles são recebidos fora do acampamento por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, eles chegam, o que acontece? Eles tiveram contato com pessoas mortas, eles trouxeram objetos de pessoas que morreram, que poderiam ter tocado aqueles objetos estando impuras, né? Então havia todo um rito, haviam leis cerimoniais que impediam que algo contaminado entrasse no meio da comunidade ou fosse simplesmente incorporado sem nenhum tipo de cuidado. Né? Isso para quê? Para que se evitasse contaminação, para que se evitasse doenças, que se evitasse problemas no meio da nação. Deus, quando institui essas leis cerimoniais, do que é impuro, do que é puro, é por uma questão de higiene mesmo e de saúde pública, para evitarem problemas. Eles estavam com condições de asepsia muito precárias no deserto, então eles terem todo um cuidado quando se trata de alguém doente, quando se trata de um morto, quando se trata de algo com mofo, né? Eu já falei isso em capítulos anteriores aí, se eu não me engano, do livro de Levítico. Em Números eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso também, não lembro agora. Mas que tudo isso que poderia gerar algum tipo de doença, de problema físico, de contaminação, Deus manda que haja um ritual de purificação. Né? Se isso pudesse ser purificado, ele passava pelo ritual. O que podia passar pelo fogo, passava pelo fogo. O que não podia passar pelo fogo sem ser destruído era lavado. Às vezes se cumpria uma quarentena, né? Que não era necessariamente 40 dias, mas cumpria um período de tempo fora do acampamento de Israel, até que qualquer perigo, qualquer risco fosse sanado.
Muitos deles não tinham consciência que era essa questão sanitária, mas hoje os teólogos entendem dessa maneira, né? Eles simplesmente obedeciam. Deus falava para fazer desse jeito, eles obedeciam. Então era para poupar, né, o povo de problemas, de doenças. Mas ao mesmo tempo, todo esse rito de purificação, esse rito, essas leis rituais, cerimoniais de Deus, elas também apontavam para uma purificação espiritual, né? De quanto eles deveriam ser separados por Deus, separados dos demais, cuidadosos com aquilo que era santo, né? Com aquilo que devia preservar ali uma pureza, né? Então, essa pureza natural, e essa higiene, esse cuidado, ele apontava para uma purificação espiritual, para a necessidade de uma purificação espiritual. E aqui tem tudo a ver, né? Eles estavam aqui corrigindo um erro da falta de pureza espiritual e moral. Então, a gente vê que essa guerra e o que acontece depois com os despojos da guerra, como eles iriam ser reintegrados, voltar ao acampamento, também vai simbolizar a purificação espiritual do povo. Entendia que esse ritual estivesse ligado ao lado espiritual também, mas o objetivo primeiro, os teólogos entendem que é a da higiene mesmo, do asseio, da preservação da vida, do cuidado para evitar doenças, etc. Tá? Mas ele apontava, essa coisa da purificação ritual, cerimonial, ritual não, cerimonial, a palavra certa, apontava para a purificação espiritual que Deus queria do povo. Um outro assunto do texto, como eu falei, né, é um texto grande, tem 50 e poucos versículos, é a divisão dos despojos. Né? A gente já falou sobre o que eles tomaram de despojos, mas havia aqui uma divisão. E esses despojos foram divididos basicamente em duas partes. 50% ficaria com todos que lutaram, né, na guerra, com os soldados, com esses 12 mil homens. Então 50% seriam divididos entre esses homens. E 50% seria dividido, seria dado ao restante da população, ao restante da comunidade dos israelitas. Tá? Então 50% com aqueles que efetivamente estiveram na guerra e 50% com o restante da comunidade. E destes 50% para cada grupo, nós temos 500 avos, né? Um a cada 500 objetos, pessoas, bens, né? Eram dados, da parte dos soldados, foi dado aos sacerdotes, e 50 avos, ou seja, 10 vezes mais, né? Da parte que seria para o povo, foi dada aos levitas. E vale a pena a gente comentar aqui por que para os sacerdotes foi bem menos, né? Foi 500 avos, e para os levitas foi 50 avos, porque a família sacerdotal eram poucas, né? Eram poucas pessoas. Os sacerdotes eram levitas também, porém eram os levitas que tinham essa atribuição, faziam parte da família sacerdotal, né? Instituída por Deus. Então era bem menos pessoas. Então por isso que a parte deles é bem menor. E os levitas eram mais numerosos, eram todos que trabalhavam no tabernáculo, e eles recebem. Mas por que eles recebem de forma diferente de todo o povo? Porque, como a gente já falou, a parte deles, a porção deles era o próprio Senhor. Deus instituiu dessa maneira. Eles não tinham a repartição das terras, dos bens, de tudo, como as demais tribos. A tribo de Levi, os levitas, eles tinham no Senhor a sua porção. Então, quando eles recebiam uma parte bem menor do que os outros, era apenas para a sua real subsistência, né? Para serem honrados de certa maneira, porque eles estavam nos bastidores guardando o culto, guardando a vida espiritual, mas eles não tinham uma parte como os outros. A parte deles, o principal deles, o maior bem deles era o próprio Deus. A gente já falou sobre isso, tá bom? Ao mesmo tempo, quando a gente vê que a parte menor, que era para os sacerdotes,
sai dos 50% dado aos soldados. Então, se a parte pequena, que eram 500 avos, para os sacerdotes saía da metade dos bens que eram dados aos soldados, sobrava mais para os soldados. Isso era uma maneira também de honrar esses que batalharam, né? Eles teriam, no final, uma parte maior aí da divisão de bens. Uma outra e última comentário técnico, né, que eu estou fazendo aqui a respeito do texto. Depois a gente faz as lições aqui gerais do texto para a nossa vida. Mas o último comentário técnico é que mostra que a oferta voluntária que os oficiais, né, que participaram da guerra, os chefes de 1000, os chefes de 100, deram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, né? Eles deram ali todos os objetos de ouro, né, todas as preciosidades que eles receberam, eles entregaram para Moisés e para Eleazar. E isso não foi pedido, eles deram voluntariamente, né? E eles alegam aqui que eles estavam muito felizes e contentes por não ter faltado ninguém à guerra. Cada homem que foi convocado esteve presente. E eles consideravam isso uma bênção. Deus tinha dado vitória a eles, e isso era uma bênção a ser agradecida. A gente vê também que, diante desse reconhecimento que eles tinham pelo que Deus tinha feito por eles, pelos resultados que eles tinham obtido, só havia uma resposta possível, que era o louvor a Deus. Então, quando eles ofertam voluntariamente objetos preciosos recebidos, eles estão fazendo isso em atitude de louvor e adoração a Deus, entregando na figura entregando a Deus na figura dos seus representantes, que era Moisés e o sacerdote Eleazar. Eleazar era o substituto de Arão. Olá, Odileia, quanto tempo, querida? Bom te ver aí na live. Então, queridos, a gente vê que há essa oferta voluntária que fecha com chave de ouro essa passagem, né? Um incidente que foi tão triste, tão traumático como a infidelidade dos israelitas junto aos midianitas. Há uma punição, vários israelitas morrem, aqui vários midianitas morrem, né? Uma nação é dizimada, mas a gente vê que lições foram extraídas, a gente vê que algo foi reparado do que aconteceu e, por fim, eles fazem questão de reconhecer o que o Senhor fez por eles, né? A vitória que o Senhor deu e também que o Senhor os abençoou, né? Porque eles saem com os despojos, ou seja, eles saem mais ricos, apesar dos incidentes, né? E não houve ninguém que morreu dos israelitas, aparentemente. Então, assim, muitas vitórias que o Senhor concedeu a eles. Olá, querida. Bom te ver. Então, vamos tirar as lições desse texto? Algumas lições, gente. Primeiro, não devemos nos precipitar em fazer justiça do nosso jeito, mas devemos obedecer ao Senhor, entendendo que a guerra não é nossa, a guerra é dele. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados, nos sentimos ameaçados e queremos fazer justiça com as próprias mãos. Porém, os israelitas só agiram debaixo da orientação clara de Deus e ouvindo aquele que o Senhor tinha levantado para tirá-los do Egito e por quem Deus se revelou de maneira inequívoca, né, estando com eles no deserto e dando vitória e agindo de forma sobrenatural. Então, eles esperaram, né, a ordem de Deus, e Moisés também, como líder, esperou a ordem de Deus para poder se vingar dos midianitas. Então, há um tempo certo para todas as coisas. Não devemos buscar fazer as coisas do nosso jeito, porque geralmente quando fazemos do nosso jeito a gente vai atropelar processos, a gente vai desagradar a Deus, vai cometer injustiças, vai extrapolar aquilo que deveria ser feito. Mas devemos nos submeter a Deus. E entendemos que, ainda mais hoje em dia, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente já tem o Evangelho claramente anunciado, Deus nos mandando, né, em Jesus dar a outra face. Então há uma maneira diferente de Deus se revelar e falar com as pessoas.
Então, ainda mais hoje, nós devemos descansar em Deus, entregar ao Senhor as ofensas que nos foram feitas, entregar ao Senhor as questões que nos incomodam, sabendo que Ele é justo e Ele sabe tudo que foi feito e fará a justiça no seu devido tempo, tá bom? Assim como os israelitas primeiro foram disciplinados por Deus e depois Deus fez justiça com os midianitas, a gente vê que cabe a nós reparar primeiro o nosso altar e o restante a gente entrega a Deus, né? Porque no devido tempo Ele fará a sua justiça. Então, é isso. Uma outra lição é que quando há pecado, muitos sofrem. Quando há pecado, muitos sofrem. A gente vê por causa do pecado dos israelitas com os midianitas no evento de Baal-Peor, nós vemos que muitos morreram. Muitos. Tanto os da família de Israel, quanto os estrangeiros, as outras pessoas. Então isso vale para a vida da gente. O pecado sempre vai trazer morte, sempre vai trazer destruição, sempre vai trazer problemas. Então quanto mais nós nos santificarmos, buscarmos a Deus, consagrarmos nossa vida a Deus, esperarmos no Senhor, melhores consequências vamos obter, né? E a nossa precipitação só traz problemas e confusão. E traz prejuízos para as nossas vidas, para a vida dos nossos queridos, traz prejuízos também para a vida de outras pessoas. Outra lição é que a fidelidade a Deus nos enriquece, assim como eles saíram desse evento aqui, dessa guerra, enriquecidos, inclusive materialmente, a gente pode paralelamente falar que a fidelidade a Deus sempre nos enriquece, traz coisas boas para a nossa vida. Outra lição acerca da purificação, o ritual de purificação que eles precisaram se submeter no pós-guerra, a gente precisa se purificar sempre, né, espiritualmente, né, se consagrar, né, ter o Espírito Santo como aquele que vai nos lavar, nos purificar, confiar não na nossa capacidade de, pela observância a regras, nos purificar, porque a observância a regras pode ser feita de forma legalista, né, e de forma a não honrar a Deus de verdade, por uma forma vaidosa, mas quando nós estamos confiando na obra de Cristo, no que Jesus fez por nós, nós somos purificados de todo pecado e somos também santificados pelo Espírito Santo e devemos sempre buscar isso, sabe? A nossa purificação, a fim da gente estar limpo na presença de Deus e não contaminar, né, aos outros, a nós mesmos e aos outros. E por fim, devemos investir no reino, né? Assim como os oficiais aqui no final investiram, né, junto ao sacerdote, a Moisés, entregaram ao Senhor uma oferta generosa e voluntária, mesmo não precisando, nós devemos investir no reino com liberalidade, devemos entender o que Deus está fazendo no meio de nós e investir os nossos bens, sim, e entregar ao Senhor tudo aquilo que nós recebemos, devolver a Ele parte disso em louvor, em gratidão, né? Não porque é obrigado, não porque Deus espera, mas porque a gente ama a Deus, porque a gente reconhece os seus muitos benefícios em nosso favor, tá bom? Então é isso, essas foram as múltiplas explicações e lições extraídas desse texto de Números. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta para fazer, esse é o momento. Alguém tem alguma coisa para comentar? Algum comentário ou pergunta? É um texto grande, é um texto complexo, pode perguntar, não tem problema não. Fico chateado não. Não tem? Tudo bem? Então tá bom. Então a gente vai encerrar a live. Se depois quiser comentar no vídeo que vai ficar gravado, pode comentar. Ou me procurar no particular também, a gente troca uma ideia. Tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham uma noite abençoada pelo Senhor. Amanhã eu não vou fazer live e não vou fazer domingo também, tá? Porque vai ser um final de semana bem puxado para mim. Se eu pudesse eu faria, mas eu vou ter um final de semana bem puxado com atividades da igreja, né, outras coisas. Então eu vou me dar esse descanso aí do final de semana. Segunda-feira a gente volta com tudo e eu aguardo cada uma de vocês e todos que virem a live depois, tá bom? Um beijo grande,
Fiquem com Deus. Tamo junto.